Não raro nós observamos pessoas ofertando amostras muitas vezes tímidas de uma suposta gratidão e outras, dominadas pela cegueira do orgulho, sequer compreendem as noções mais básicas do que verdadeiramente significa ser grato. Então, naturalmente, essa leitura rasteira, ela não tem como atingir o objetivo dessa nossa reflexão. E aí, nesse caso, nós vamos precisar aprofundar um pouco mais sobre os valores espirituais para melhor compreender essa questão. A falta de sensibilidade sobre a necessidade de sermos gratos a tudo nessa vida chega aos extremos da falta de visão diante as próprias condições materiais e espirituais em que habita a criatura humana. Então, assim, observarmos a falta de humildade para controlar os impulsos mais nocivos, que na maioria das vezes são inspirados pelo orgulho, que insiste, mesmo diante a escassez, sobrepor-se à lógica e à razão, torna-se um valor fundamental. O homem, ele sofre, na maioria das vezes, pela infelicidade, porque anseia por aquilo que aceita como uma necessidade. E aí ele desconhece o valor da simplicidade e mesmo diante de suas conquistas materiais mais substanciais, ele sente-se incapaz de vivenciá-la em plenitude, pois o mesmo carece sempre conquistar mais para obter a aprovação das outras pessoas. Contraditoriamente, talvez seja essa a sua verdadeira busca, ou seja, sua preocupação ela não está em ter cada vez mais coisas, mas sim, através delas, conquistar a estima das pessoas. Então, trata-se de uma busca que nós podemos chamar de frenética e, ao mesmo tempo, irracional, onde nada vai conseguir preencher o estado de vazio que essa pessoa experimenta. Então, nesse sentido, a gratidão ela tem como resultado a felicidade. E para evitarmos a infelicidade, é necessário desenvolvermos o sentimento da gratidão para com tudo e para com todos. Então, no entanto, devemos também, no meu ponto de vista, compreender que desenvolver esse sentimento no coração não é uma tarefa fácil. Não basta a gente querer, É preciso, muitas vezes, primeiramente, nós estarmos com essa disposição de romper uma relação com o orgulho e não permitir que o egoísmo crônico venha a tomar conta da nossa vida. Diante as situações mais adversas que, por vezes, nos desafiam, as nossas capacidades físicas, psicológicas e também de natureza emocional, manter a constância na relação com o sentimento de gratidão é uma tarefa que requer um grau de consciência espiritual muitas vezes acima da média. Essa busca ela significa oferecer um sentido diferenciado e grandioso para a vida, além daquele que somos educados desde a infância, a viver. Então nós fazemos aí parte de uma sociedade, e por que não dizer em alguns momentos até hipócrita, que preza exclusivamente pelos valores materiais, onde a competição e a vaidade acabam se sobrepondo aos valores de natureza moral. E aí, por essa razão, alguém que procurar caminhar em direção contrária a esses valores tão fomentados por uma sociedade aí cada vez mais capitalista e que fomenta o consumismo, terá que aprender a conhecer a natureza humana. Caso contrário, ele será fadado a se sentir uma pessoa frustrada, e a viver aí lamentando pelas situações de fracasso que possam compor aí algumas fases da sua vida. Diante os reveses naturais da vida, nós precisamos fazer preparativos. E as tristezas oriundas, muitas vezes, das experiências terrenas, elas, por vezes, nos visitam sem aviso prévio. Então,
Devemos, portanto, manter a mente, o corpo e o espírito disciplinados, não baixando a guarda para termos como avançar em meio ao nosso campo de batalhas íntimas. O fato de alimentarmos a tristeza em nós, isso impede de uma maneira muito grande nós observarmos as oportunidades atuais que se manifestam em formas de bênçãos, além de impedir que novas oportunidades surjam diante o planejamento material e espiritual que as leis naturais têm a nos preparado, atrasando dessa forma o nosso desenvolvimento e, consequentemente, a nossa evolução. É desafiador, sem dúvida alguma, nós reconhecermos, não é? E mantermos-nos conectados com as bênçãos que recebemos quase que diariamente em forma de oportunidades. Por exemplo, o ar que respiramos, o lar que nos acolhe, o alimento que nos fortalece, ou ainda a presença calorosa dos amigos que nos querem bem. Existem ainda os familiares sinceros, não é? Que tentam se fazer presentes, embora nós sabemos que muitos ainda preferem, né, a esse respeito, tratar com desconfiança as relações sinceras, optando em contribuir, por exemplo, com mexericos, não é, e falatórios desnecessários, favorecendo para que, nesse sentido, as forças do mal possam operar, né, nesse importante setor da nossa vida. Enfim, nós temos aí uma série de oportunidades de fortalecer a vida através de suas relações, visando exatamente despertar um olhar mais amoroso acerca das coisas que se fazem presentes para nos fazer crescer e nos sentirmos cada vez mais felizes. Mas esse olhar diferenciado que nós temos que ter para todas essas situações, talvez seja aí o nosso maior desafio. Tudo está na forma com que nós enxergamos as ocorrências da nossa vida. Portanto, a questão, no meu ponto de vista, não está nas coisas que acontecem fora de nós, mas sim na maneira com que nos relacionamos com elas. Antes que percamos as oportunidades, nós devemos fazer um pacto conosco na busca de desenvolvermos maior empatia no trato com as diferenças e também com os diferentes. Se pensamos, por exemplo, em experimentar a felicidade, de nada vai adiantar alimentarmos as sugestões das sombras. Será preciso, sem dúvida alguma, combatê-las através do despertar da consciência a respeito do que significa, por exemplo, o grande sopro da vida, e não nos entregarmos, não é, às satisfações dos desejos materiais em disputas descabidas e, na maioria das vezes, efêmeras. As fatalidades dos acontecimentos, assim como as ocorrências que contemplam a satisfação pessoal, elas se interligam diretamente com a nossa atmosfera construída naturalmente por nós. Portanto, de alguma forma, nos identificamos com tudo aquilo que nos cerca, em menor ou em maior grau. A revolta é, no meu ponto de vista, um dos grandes obstáculos que impede a criatura humana de sentir gratidão. E, via de regra, quando provocada pelo descontentamento a qual sente-se vitimada, ela tem como resposta a agressividade que pode vir de variadas formas, algumas delas sutis, representada por uma espécie de silêncio mórbido, um tipo de afastamento, um rompimento estratégico de uma amizade, visando afastar-se de situações que impeçam com que o indivíduo tenha como reconhecer as suas próprias limitações diante uma perspectiva a qual ele não se sente confortável ou confiante, não é, para enfrentar ali. E aí uma série de desculpas que acabam servindo de escudo psicológico se apresentam.
E aí, neste momento, um olhar, não é, corajoso para dentro de nós mesmos, tentando verificar as nossas limitações, vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que a gente passe a enxergar as situações externas, as pessoas, né, que estão ali muitas vezes para desafiar as nossas limitações e nos fazer crescer, vai ser um ponto de fundamental importância para que a gente possa crescer. O afastamento, a covardia, certamente vai impedir esse nosso processo e vai adiar aí também a nossa evolução e, consequentemente, a nossa felicidade. Nesse contexto, uma avaliação torna-se fundamental para, de forma mais equilibrada, nós podermos organizar os nossos pensamentos, almejando aí avaliar com o poder da razão e não mais sobre os muros do instinto, a melhor forma de nós nos conduzirmos. O perdão das ofensas, ele é libertador, não é? E fundamental para sentirmos a gratidão, envolvendo aí o nosso coração. Quando nós dispomos desse recurso, torna-se naturalmente mais fácil compreender as limitações alheias, pois passamos a observar as desgastantes ocorrências como lições para o nosso próprio desenvolvimento. Uma vez que somos capazes de nos estudarmos com o intuito de avaliarmos as condições morais e espirituais das quais nos encontramos, não é? As coisas se tornam muito mais claras, a ponto de perceber que somos responsáveis por tudo que nos acontece. Assim, não somos tão facilmente envolvidos pela soberba, não é? Acreditando sermos melhores do que os outros. Devemos assumir por completo a direção da própria vida, seja qual for a situação em que nós estejamos envolvidos. Transferir essa responsabilidade a terceiros, acreditando obter vantagens e facilidades, é o mesmo que dirigir um veículo em alta velocidade sem o devido preparo ou habilitação, tornando-se aí uma questão de tempo para que o mesmo perca o controle e venha a causar acidentes e, por que não dizer, também mortes, não é? Então, a criatura humana, ela facilmente se apaixona, ela é constantemente enganada por imagens projetadas do seu mundo de ilusões. Então, esse mecanismo psicológico, ele atende aí à falta de consciência a seu respeito quando o assunto é desenvolver o auto-amor. Não no sentido egoísta da palavra, mas sim quanto à necessidade de se aprender a amar para poder, através desse sentimento, se projetar sem desejos ao mundo e a tudo que a ele pertence. Entretanto, a carência humana e o desrespeito com a própria vida faz com que uma pessoa se submeta às mais variadas formas de desvalorização para, nessa tentativa, se fazer valorizada. É um contrassenso, né? Fonte aí dos maiores processos obsessivos observados no mundo moderno, acarretando o aprisionamento da alma em detrimento da liberdade plena, através de um custo moral, muitas vezes sem precedente. Os seres humanos, eles facilmente se perdem em seus próprios ruídos mentais, muito embora tenham um passado para espiar, um presente para trabalhar na correção de suas imperfeições e um futuro para planejar melhores movimentos. Ou seja, é um algo para toda a vida, né? Muito embora as pessoas acreditem aí numa espécie de milagre do imediatismo, né? No entanto, ele negligencia o seu passado, justifica aí o seu presente doloroso, pois não consegue se conectar com ele e vivê-lo de uma maneira intensa, além de parecer não ter competência para desenhar o seu futuro. Então, essa questão de um olhar para toda a vida, obviamente não é uma tarefa fácil, porque exige uma consciência espiritual muito grande,
exige nós contermos o imediatismo, como eu me referi, mas também esse autoconhecimento para que a gente vá se manifestando através das nossas reais capacidades, não aquelas que muitas vezes nós observamos no mundo de fora como um olhar iludido acerca das coisas bonitas que acabam nos encantando e, em algumas vezes, nos colocando em armadilhas, muitas vezes perigosas. A dificuldade de se viver o agora para poder ser grato está no fato da criatura se permitir cegamente envolver-se aos estímulos de uma sociedade extremamente consumista, que, no meu ponto de vista, se alimenta muitas vezes de novidade. E nesse frenesi é humanamente impossível dar valor a uma conquista para poder ser grato. Afinal, o objeto consumido, por exemplo, ele é rapidamente considerado obsoleto, portanto, desvalorizado. Então é assombroso o fato de quão fraco e vazio se torna o homem quando envolvido por necessidades inventadas. A força bruta, ela vem ganhando espaço ao mesmo tempo em que as desigualdades sociais mostram a sua cruel face. E tudo isso fruto do orgulho e do egoísmo humano, onde inseridos aí numa sociedade que valoriza cada vez mais aquilo que parece não ter valor, e aí as coisas vão se invertendo, nós também vamos observando esse grau de violência, de agressividade aumentando, porque as pessoas se sentem na necessidade de se mostrarem fortes do ponto de vista psicológico e emocional, mas por vezes elas acabam escolhendo um caminho talvez equivocado. Uma grande maioria está em busca, sem dúvida alguma, de uma felicidade que não existe. E de tanto procurá-la sem a devida referência, acabam se desencantando. Alguns perdem aí a motivação pela vida, relatando o quão infelizes se sentem. A ilusão que os valores da matéria cria no coração humano representa a fonte de todas as tristezas, sem dúvida alguma. E sem que a criatura perceba o quão é fugaz o seu desejo, certamente viverá escravo de si mesma, né? O que é muito triste. O hábito de, entre aspas, praticar a gratidão pode transformar a vida de uma pessoa. No entanto, esse exercício ele precisa ir além das palavras, pois o objetivo é atingir o coração para que os efeitos da gratidão tenham como se manifestar na vida prática. Então, os efeitos são inúmeros, desde melhorar, por exemplo, os níveis de relacionamentos, como oferecer uma melhor qualidade de vida no tocante à saúde, né? E por aí vai. Então, alguém que se dispõe a agradecer até os momentos mais difíceis, sabe o quão forte ela se sente, pois consegue enxergar todas as ocorrências da vida como oportunidades, aprende a desenvolver a empatia, uma vez que compreende que ele é o maior responsável por tudo que lhe acontece. A neurociência explica que a felicidade está diretamente relacionada com a gratidão. Diversas pesquisas científicas identificaram que quando sentimos gratidão, nós liberamos um neurotransmissor chamado dopamina, ativando aí o sistema de recompensa do cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar. Portanto, exercitar a gratidão eleva os níveis de emoções positivas, vitalidade e satisfação. Além da dopamina, existe outra substância
chamada ocitocina, também conhecida como o hormônio do amor, que ajuda a controlar os estados mentais ácidos e nocivos. Ela é estimulada pelas vias cerebrais e tem a função de despertar a ação do afeto, diminuir a ansiedade, reduzir o medo, o pânico, né? E trazer aí uma sensação de bem-estar. E ela também é responsável por melhorar o nosso humor e interações sociais. Então veja o quanto, né, o sentimento da gratidão pode nos envolver de uma maneira positiva. A gratidão, ela pode ser expressa através de palavras mágicas. Muito obrigado, você é muito importante para mim, estou à sua disposição para ajudá-la, conte comigo, que bom você existir na minha vida, você é alguém muito especial, sou grato pela sua amizade. No entanto, nós precisamos voltar a valorizar o dom da fala. Quem sabe voltar a ligar para alguém e deixar que ela ouça a nossa voz. Aliás, sobre esse assunto, segundo uma recente pesquisa, 15% das crianças estão tendo problemas com a fala por estarem distantes da escola. Então, certamente, elas precisarão de uma ajuda profissional. E com os adultos não está sendo diferente. Temos observado uma série de sintomas atribuídos à falta de contato social direto. Lembro-me de uma pessoa que ganhou alguns exemplares de livros para que ela ficasse à vontade para presentear os seus amigos, e no momento em que ela estava sendo presenteada, ela disse o seguinte: se as pessoas estiverem receptivas, tudo bem. Ou seja, nós muitas vezes nos limitamos com coisas boas pelo orgulho e nós nos mostramos, não é, intelectualizados, inteligentes, espiritualizados, quando enviamos algumas mensagens via WhatsApp, por exemplo, de cunho filosófico, né, espiritualista, e aí neste caso nós não pedimos licença, neste caso nós não estamos aí preocupados se aquela pessoa que nós estamos enviando uma mensagem, ela está receptiva. Então fica aí uma reflexão, uma importante reflexão, não é? Será que nós estamos avaliando tudo com o mesmo peso e com a mesma medida? Ou tem algum sentimento ali tímido dentro de nós que precisa ser melhor trabalhado? Aquele que pratica a gratidão vê a vida por uma perspectiva espiritual. Ao contrário, alguém que não é grato se fere por pouco e jamais reconhece as suas falhas. Um está aberto às experiências que lhe convida a crescer, ultrapassando os limites de seu orgulho. O outro, por sua vez, pensa ser o dono da verdade. Assim, se afasta daqueles que poderiam lhe servir para o trabalho e desenvolvimento da humildade. Uma pessoa grata sente-se capaz de enfrentar as maiores adversidades. Afinal, a fonte desse seu sentimento é exatamente a humildade. Ela não se sente diminuída frente a ninguém, portanto, não está aí preocupada com o que as pessoas de pouco valor irão pensar a seu respeito, pois sabe o valor da ética e da moralidade. E nesses pilares é onde ela se sustenta e mantém a sua verdadeira força. Eu gostaria então de terminar esse nosso encontro com a seguinte frase de Marco Túlio Cícero: a gratidão é não só a maior das virtudes, mas origem de todas as outras.